Olá, turma, tudo bom? Hoje nós estamos aqui com o professor Zé Roberto, meu querido amigo, e vamos falar muito hoje sobre história de Barra do Garças. Galera, estamos aqui de volta. Hoje o assunto é história de Barra do Garças. Dois historiadores reunidos, a gente só poderia falar sobre isso. Eu estou aqui recebendo meu amigo Zé Roberto. E aí, Zé, quem é você aí pro povo? Fala pra nós. Bom, pessoal, sou Zé Roberto, professor de História. Tenho um professor aqui que eu acompanho há muito tempo. Um amante pela história local, né? Tive a oportunidade de desenvolver um pouquinho, fazer algumas pesquisas nos últimos anos. Estou aí para compartilhar um pouco com vocês. E Zezinho também, como a minha família, a dele, baiano, né? Vieram para cá, seu Passo Longo e a família toda, e são desses herdeiros, né, do Nordeste que vivem aqui. E hoje, falando sobre história local, né, Zezinho, a gente entende a importância que é essas migrações, a importância das migrações que ocorreram para cá nos últimos 130 anos, né? E como que isso veio afirmar a nossa identidade atual, né? E aí você teve a oportunidade de falar para a gente, né, Zezinho, a partir de um programa, né, o Atos, Fatos e Relatos. Então, como é que é esse programa? Alex, já era um desejo, né, meu fazer algumas pesquisas em relação à história do nosso município. E aí, a seu convite, é claro, né, pude colocar em prática um pouquinho essas pesquisas. E porque eu acho que de onde nasceu esse desejo? Nós, às vezes, gostamos de viagem, conhecer outros lugares, e eu tive a oportunidade de perceber isso quando eu estive em Porto Seguro, por exemplo. Tem uns centros históricos, tem vários monumentos que você faz pesquisas ali ou vai apreciar a paisagem relacionada a isso. E uma coisa que eu percebi lá, que às vezes falta um pouquinho nosso aqui, é que lá tem desde o guia turístico a uma criança de 10, 15 anos que pode contar a história ali de um monumento, de uma embarcação, da história da população local. Eu falei, caramba, acho que isso falta um pouquinho para nós. Então, assim, muita população local que ama a cidade, que conhece as belezas naturais em si, mas a história em si, vários monumentos históricos que nós temos na cidade, inclusive reconhecidos internacionalmente. Às vezes falta um pouquinho disso. Acho que aguçou um pouquinho a minha vontade de contar, não só de pesquisar, mas de compartilhar através do programa Atos, Fatos e Relatos, lá por meio da Secretaria de Cultura. E a gente, né, Zezinho, falava lá quando a gente trabalhava na faculdade, né, o tanto que a história da cidade ela é importante para a manutenção, né, da memória local. Então, nos últimos 15 anos, 20 anos, nós tivemos muita coisa escrita sobre a nossa história, né, a preservação. E a nossa história local é muito interessante, né? E o programa Atos, Fatos e Relatos, ele tinha essa missão, ele tem essa missão, esse objetivo, que é as pessoas saberem sobre os detalhes da história local, né? Teve várias vezes que a gente levou alunos para falar um pouquinho sobre a história da Barra, lá no monumento que é a Pedra S.S. Arraia. E diversas vezes a gente estava ali falando sobre a pedra e tal, e encostavam pessoas falando, que eu sempre tive curiosidade de saber o que é essa pedra aqui, o que ela significa. E gente que já mora aqui há muito tempo. Eu achava que era a pedra do Valdo Varjão, eu achava que era uma pedra da sorte. E aí a gente identificou isso mesmo que você menciona, né? A importância das pessoas saberem contar as histórias do local onde a gente vive. E como que essa é uma oportunidade bacana de a gente interligar mais as pessoas, né, dentro da cultura. Alex, eu tive, recentemente, eu recebi o Tiãozinho da turismo, guia turístico. Ele estava com algumas solicitações de capacitações, tinham várias áreas. Uma delas lá, por exemplo, era a culinária. E qual que era o seu desejo? Como você deve explorar essa questão da culinária da Bahia? Isso todos os exemplos, quando você fala da culinária local, nós temos alguns locais específicos que não podemos apreciar, né? Hoje temos alguns lugares de peixes e tudo mais. E aí eu falei pro Tião, eu falei assim, vou dar um exemplo para você. O tanto que a culinária da Barra é rica, uma frase de um professor meu muito conhecido, Alessandro Matos, ele costuma falar das migrações de Barra do Garças pelo churrasco do bar.
Acho que você mesmo pode aproveitar, quero que você aproveite e conte isso para nós, Alex. Que o churrasco da Barra ele tem um pouquinho de cada canto, de cada população de migração que nós tivemos aqui. A gente conseguiu sintetizar, né, essa questão da migração por meio desse alimento que todo mundo faz, né? Então, hoje é notório que todo mundo faz seu churrasquinho no final de semana. E cada um com a sua pegada, né? Cada um com o seu jeito. Mas lá a gente identifica os vários movimentos migratórios que ocorreram para a Barra, porque até os anos 70, ninguém fazia churrasco na Barra do Garça, né? Então, quando o povo ia se reunir, fazia um comidão, que era o arroz da Maria Isabel, né? Era aquele assado de porco, né? Com aquela carne de porco frita, era fazer pamonha, que eram costumes daqui da região. A partir dos anos 70, quando chegaram os gaúchos para cá, nós começamos a ter o costume do churrasco, né? E esse churrasco original deles, ele era feito no espeto de madeira, a carne, sal grosso e pronto. Basicamente era isso, né? Lá no sul você tem alguns acompanhamentos específicos lá no sul. Agora, depois de quase 50 anos, ou mais de 50 anos da chegada deles, esse nosso churrasquinho no final de semana, aí junto com essa carne, que não é mais o mesmo corte dos gaúchos, o corte é diferente, o tempero já é um tempero todo cheio de referências locais, né? Você tem ali faz a salmoura, né? Com alho, com cebola, com salsinha, coloca ali limão, vinagrete. Aí você vai colocando aquele trem ali, já vira o tempero, já é um tempero diferente. Aí quando monta a mesa, farofa do nordestino, feijão tropeiro do mineiro, o vinagrete, a maionese do paulista e do carioca, né? A mandioca do nordestino, também do indígena. E hoje tem gente que já coloca lá um quibe cru, que é referência o pão que faz parte do churrasco paulista. Exatamente. Né? Carne com pão. Então hoje a gente vê a história da nossa migração na culinária, né? Inclusive, Zé, agora nesse momento, o Senac, acho que é o Senac mesmo, lançou há pouco um programa que vai durar esse ano inteiro, que é para diagnosticar as comidas típicas da cidade e elencar os pratos típicos para serem depois, inclusive, patrimonializados. Então, se você hoje, chegar e sentar assim, qual que é o prato típico da Barra? Nós temos várias coisas, né? Mas assim, o que mais chama a atenção? Aí a gente pensa na história, né? Então, você fala aqui come-se muito peixe? Sim, temos os rios e tal. Tem vários locais, né, que vendem pratos feitos com peixe. As pessoas, né, que sempre gostaram de pescar muito aqui, de se alimentar. Então, peixe é um tipo, né? Depende de como ele é feito. E a gente tem outros. E para mim, eu acho interessante, eu falei, bom, o meu prato, se falar assim, qual que é o prato que te chama atenção na Barra? Se você vai numa festa de formatura, se faz um negócio para arrecadar dinheiro, um evento beneficente, é uma festa às vezes de casamento, encontro, muitas atividades são feitas, a galinhada está na primeira prateleira para mim. Então, vai fazer um evento para arrecadar um dinheiro, galinhada. É o mais rápido de fazer, o menos oneroso e que ganhou também essa característica aqui. Então, a galinhada aqui, ela virou, tem uma galinhada chamada até galinhada gourmet, né? Que as pessoas colocam o arroz, os temperos, o frango, milho, aí coloca milho, aí coloca palmito, azeitona, coloca cenoura. Aí na época do piqui, joga o piqui lá dentro. Piqui. Então, assim, esse prato é um prato típico goiano, um pouco do mineiro, que nós adaptamos aqui muito bem. Então, o meu voto para essa enquete, essa disputa que vai ser feita aí, para mim é a da galinhada, né? Mas tem vários outros. Tem, na época das festas juninas aqui na Barra também tem bastante mistura, né? O principal é o milho, mas nessa conversa com o Tião, Alex, em relação ao turismo, eu até conversei um pouco com ele. Falei, Tião, o turismo da Barra, o turismo natural, ele está pronto. Tem muito o que fazer, tem muito a explorar. Só você traz o turista e você tem... Só que a história, por isso que chamou a atenção, né? Esse desejo de resgatar, ou divulgar mesmo, né? A história está pronta e nós temos atores para levar ela adiante.
É isso que eu comentei com ele, assim, já a história já tem essa necessidade, né? Não só a divulgação, o estudo, a pesquisa, a divulgação, para formar isso. Então você vai em algumas cidades turísticas, já tem, além dos profissionais aptos, a própria comunidade ele conhece a história. Então o que chamou a atenção dessa parte, eu lembro que quando você conta a história do que foi, por que a pedra, você está contando nada, em sala de aula às vezes aproveita um pouquinho para resgatar um pouco, até entre os alunos, que acho que ali começa um pouco, né, consciência da nossa história. Lá na época, lá cita-se a Guerra do Paraguai, e você olha, a nossa pedra tem um pouquinho lá do requisito da Guerra do Paraguai, de uma das versões, dos ex-combatentes retornando, né, passando pela nossa região. Então tem a história do Valdom Vajão, sobre a história dos diamantes. Então, quando você conta, né, claro, aquela pegada nova de historiador, e chama a atenção, é mesmo? E essa pedra está onde? Está na Praça do Muito Maria, mas não é lá a origem dela. A origem dela é ali próximo da Ramba do Porto, às vezes uns, né, mais para cima, outros mais para baixo. Mas aí eles já chamam essa atenção, a partir da curiosidade, leva a isso. E também você reconhecer quem fez parte disso. Assim, eu tinha uma visão, antes dessas pesquisas, do convite de fazer parte lá da cultura desse trabalho, sobre o Valdom Vajão, por exemplo. O Valdom Vajão, cara, nós temos monumentos, o próprio Centro Cultural leva o nome dele com todo o mérito. Só que eu só fui ter essa noção da importância dele para a nossa história, das pesquisas. Então, assim, eu pegava, escreveu 22 livros, a maioria sobre a história local. Então, boa parte das pesquisas que você faz da nossa cidade, você vai ter lá uma obra citada do Valdom Vajão. Aí eu comecei a pesquisar sobre alguns trabalhos científicos nas universidades, na PUC, entre outros, que contaram algumas curiosidades maiores, né? Tem alguns temas específicos. Boa parte delas, se não me engano, pode ser quase todos, que faziam alguma referência sobre a nossa história, tinha lá a referência ao Valdom Vajão. Então isso também além da história em si, dos monumentos históricos, dos atores, as pessoas que contribuíram para isso. Eles são um dos desejos. Desejo era conhecer e repassar, mas a partir daí você vai valorizando realmente os personagens que teve na nossa história e que contribuíram para isso.